Boa noite, irmãos. Nós, nesse momento, vamos começar nosso culto de gratidão ao Senhor, de adoração, de louvor, por tudo que Deus é e também por tudo que Ele faz, tem feito em nossas vidas. Nesse momento, nós vamos também estar orando. Nós sempre estamos em oração pelos nossos irmãos que estão enfermos. Nós vamos orar pelo irmão do Neto. Eu não conheço, mas parece que é apelido, né? Maninho. Vamos orar por ele. Vamos pedir para que ele tenha uma melhora em sua saúde, em seu quadro. Vamos estar orando, irmãos, reforçando as nossas orações pela nossa irmã Milta. Nossa irmã Milta, ela caiu e acabou machucando a perna, está fazendo diversos exames. É uma irmã preciosa, está quase nos 90 anos, né, completando 90 anos. É uma irmã muito querida. Tive a oportunidade de estar com ela. Nós vamos estar orando por essa querida irmã. Vamos lembrar da nossa irmã Júpiter, da nossa irmã Ivani, de tantos outros que necessitam das nossas orações, que você pode apresentar a Deus agora aí no seu íntimo e pedir a Deus que o abençoe. Ficou provado para cada um de nós o quanto essa reunião, esse encontro, ele faz diferença, né? Ele é importante. E os nossos irmãos mais idosos, que estão habituados a frequentar a igreja por toda a vida, têm sentido bastante. Queria que os irmãos lembrassem desses irmãos. Nós vamos orar também pelos motivos que nós escolhemos. Nós temos orado pelos governantes. Especialmente nesse período, nós temos orado pelas eleições municipais em todo o país, não só na nossa cidade, mas em todo o país. Temos orado para que Deus abençoe aqueles que são candidatos e abençoe também o povo, para que Deus possa permitir que todos aqueles que têm a vontade de servir sejam os escolhidos pelo poder que Deus, através das autoridades legais constituídas, conferiu ao povo, que é o poder do voto. O povo é governado por representantes devidamente eleitos através do voto. Que Deus possa dar sabedoria a essa nação. Nós vamos também orar, pedindo a Deus que esteja abençoando as famílias. Vamos orar para que Deus abençoe todos os lares, os casamentos, orar pelo relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos na fé, que sempre seja conduzido de acordo com a vontade de Deus, que é amor, tendo como base o amor e tudo aquilo que o amor pode gerar, perdão, graça, misericórdia. E nós vamos também pedir, mais uma vez, pela nossa igreja, nós que estamos caminhando aí para o centenário, 100 anos da nossa igreja. Nós vamos, com alegria, celebrar o Senhor e temos pedido ao Senhor para que nos use. Não sabemos como Deus fará, não sabemos o que Deus fará, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer. E nós temos colocado diante do Senhor. Nós vamos pedir mais uma vez que Ele nos abençoe em tudo isso. Vamos orar? Muito obrigado a Deus por esse encontro. Muito obrigado por cada irmão que aqui está. É muito bom estarmos na Tua presença. Podemos, ó Deus, ter esse contato com o nosso próximo. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos permitido, a Deus, perceber o valor, a Deus, dessa união, desse, ó Deus, ajuntamento. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós colocamos diante do Senhor agora, em oração, todos os nossos pedidos, ó Deus, especialmente enfermos. Nós, ó Deus, apresentamos nas suas mãos, ó Pai. Apresentamos o irmão do Neto. Tem misericórdia, muda esse quadro, tem misericórdia da vida dele, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos demais que estão enfermos, da dona Milta, da dona Júpiter, de todos, ó Deus, que estão sendo apresentados ao Senhor, nesse momento em oração. Atende, ó Deus, a oração do teu povo e abençoa. Esteja com essas pessoas, ó Deus, que não podem estar aqui nesta reunião, que eles sejam abençoados e fortalecidos pela presença de Jesus, que eles possam sentir, ó Deus, essa
comunhão com Cristo, onde estiverem, e também com a tua igreja. Nós também, ó Deus, colocamos diante do Senhor os pedidos que escolhemos, que elegemos, ó Deus, para estarmos orando por eles. Nós temos orado pelos governantes, nós temos orado, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando. Abençoe, ó Deus, os governantes, abençoe, Senhor, a cada um daqueles que estão concorrendo, ó Deus, a um cargo eletivo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, fazer com que aqueles, ó Deus, que têm a intenção de servir, ó Deus, que têm bons propósitos, sejam, ó Deus, os devidamente escolhidos, ó Deus, e que o Senhor dê sabedoria ao povo, que o Senhor dê sabedoria, Deus, às pessoas, Deus, para que elas possam, assim, escolher, ó Deus, fazer uma escolha de acordo, ó Deus, com a tua vontade, com o teu querer. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, também colocar diante do Senhor a vida das famílias. Temos orado, pedido que o Senhor abençoe as nossas famílias, os casamentos, ó Deus. Abençoe, Deus, o relacionamento conjugal, dê união, dê amor, ó Deus, que haja perdão, misericórdia, graça nessa relação conjugal. Abençoe, Deus, também a relação entre pais e filhos. Meu Deus, quando nós vivemos de um tempo que é um desafio, ó Deus, criar os nossos filhos, nós possamos ter a vitória, ó Deus, que o Evangelho ecoe mais forte na vida, ó Deus, e no coração dos nossos filhos, Senhor, no nome de Jesus. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe também o relacionamento entre irmãos na fé. Abençoe também, Senhor, os 100 anos da igreja que se aproxima. Ó Pai, nós temos a certeza que o Senhor fará algo maravilhoso na nossa cidade, nesses 100 anos. Há de utilizar, ó Deus, a tua igreja, o teu povo aqui, não sabemos como, mas desde já agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor atenderá a nossa oração. Temos pedido ao Senhor que nos use, e o Senhor há de nos usar. Ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações, e nos edifique por tua palavra. É o que pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento. Temos louvado em ordem, nós vamos cantar nesse momento o hino de número 27.
Esse hino, não sei quantos irmãos sabem, mas a letra dele pertence ao reverendo Matatias. O reverendo Matatias tem uma história bonita aqui com a igreja próxima de Alto Jequitibá. Ele foi considerado no seu exame para a ordenação. Naquela época usava se ordenar, porque havia uma necessidade muito grande de pastor, como alguém que era incapaz. E quando nós lemos esse hino, né, existem palavras aí bem difíceis, mas um hino belíssimo, nós ficamos maravilhados como Deus pode capacitar. E, na verdade, ele só foi ordenado porque ninguém queria vir para essa região, e mandaram ele para cá, e ele foi uma bênção. Havia vários luteranos que necessitavam de, assim batizar seus filhos e congregar, e não havia ali pastor luterano. Então, o Matatias Gomes dos Santos chegou e reuniu aquela turma e começou ali o trabalho presbiteriano. Foi uma bênção para essa região. Nós vamos ler nas Escrituras, em Jeremias capítulo 31, vou convidar você para se colocar de pé. E tem um celular que está tocando aí de vez em quando. E tem uma história que diz que celular que toca na igreja queima mais rápido. Coloque no silencioso. Nós vamos prestar bastante atenção. Jeremias capítulo 31, versículo 15 em diante. Eu tenho feito essa leitura, irmãos, em conjunto. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Atrapalha você de emitir o som, mas você vai ler comigo. Nós vamos ler bem pausadamente, do versículo 15 em diante. Esse texto é um texto que eu vou utilizar durante a minha mensagem, a mensagem também nessa noite. Vamos ler? Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim o meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Você pode ler comigo agora bem forte, por favor, o versículo de número 21, todos juntos, vamos lá, bem forte. Põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passastes. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Os irmãos podem se sentar. É uma palavra que Deus revela o quanto Ele tem prazer no arrependimento, na contrição. Deus tem prazer naquele que se arrepende das suas práticas, das suas ações, dos seus maus pensamentos. Ele tem prazer, Ele é misericordioso em perdoar. Nessa certeza na certeza que nós somos pequenos, o nosso Deus é grande em misericórdia, nós vamos com esse espírito louvar ao Senhor com a equipe de cânticos.
Boa noite, irmãos. Lá no Salmo 92 diz: bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome. Nós temos motivos de sobra para estarmos louvando, para estarmos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos ficar de pé? Para nossas, apesar das máscaras, as vozes saírem um pouco melhor. Esse primeiro cântico diz perdão e graça. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a te ser nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, pois hoje eu preciso do teu. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Esperei porque um coração quebrantado e humilde. Coração quebrantado e humilde, Senhor não rejeita, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Esse próximo cântico diz da imensidão do amor do Senhor para com as nossas vidas, né? A palavra do Senhor diz que antes mesmo de nós pudéssemos existir, Ele já nos conhecia, sabia dos nossos dias. Nós vamos cantar e deixar com que realmente o amor do Senhor esteja sobre nós, sobre as nossas vidas, e que nós possamos fazer com que esse amor também seja transmitido a cada um do nosso irmão.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Jesus para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras
Agora os irmãos que trouxeram seus dízimos vão poder estar entregando, depositando seus dízimos, ofertas. Nós vamos estar cantando o hino 147, que diz: vencendo, vem Jesus. Esse logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aclame ao Senhor. Nós vamos estar clamando ao Senhor nesse cântico, dizendo para o Senhor restaurar-nos, fazer de nós novas criaturas, para que vivamos em santidade perante ao Senhor. Outro igual não há.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, de louvar o teu nome, de dizer, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor nos dá o sustento, o Senhor nos dá a saúde, mas nos dá principalmente o desejo de crescermos mais em Cristo Jesus. Abençoe a cada um que aqui veio, aqueles que estão em casa, Pai amado. Esteja tirando de nós todas as nossas imperfeições, que sabemos que são muitas, mas com todas as nossas imperfeições nós adoramos o Teu nome, porque o Teu nome é santo e nos dá a vida, Pai. Fica com cada um de nós nessa noite e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Pai. As crianças, nós queremos convidar para vir à frente, nós vamos orar, pedir a Deus que esteja abençoando, receberão a palavra adaptada à idade, uma linguagem mais fácil, e ao nosso coração. Você vai abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, enquanto as crianças vêm à frente. Quero agradecer os irmãos que participaram pela manhã daquele momento de festa, um momento da inauguração do nosso espaço esportivo, aliás, de uma etapa, né? O espaço já foi inaugurado há alguns anos, mas agora um culto de gratidão pela cobertura que nós fizemos, uma reforma na quadra. Quero agradecer todos os irmãos que participaram. Você que não veio, você perdeu, mas tem a oportunidade de assistir lá depois no Facebook. E que Deus possa estar nos abençoando, para que possamos cada dia usar esse espaço para servir o nosso. Nós vamos estar orando então para as crianças, pedindo a Deus que fale o coração dela, por meio os professores sejam um instrumento, palavra, né, e que o Espírito ilumine o coração de cada uma. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela vida das crianças, ó Deus, que são a igreja de hoje. Elas, ó Deus, são tão preciosas, são tão, ó Deus, capazes de aprendem com facilidade, que elas possam, ó Deus, sempre estar com os ouvidos e o coração abertos para aprenderem de Jesus. O Senhor abençoe, ó Deus, para que cada pai tenha sucesso em conduzir, ó Deus, o seu filho a Cristo, e que a igreja, Deus, possa ser utilizada como essa ferramenta preciosa, auxiliar, uma ferramenta que pode ajudar os pais em muito a ensinar sobre Cristo. O dever é de cada pai ensinar sobre Jesus, mas a igreja é uma ferramenta importante. Muito obrigado, Deus, por tudo que as crianças têm aprendido, pela dedicação dos professores. Ó Deus, que em nome de Jesus, Cristo seja apresentado, seja conhecido por essas crianças. Ó Deus, que elas possam se sentir desde já, cheias do Teu Espírito, salvas em Cristo Jesus e prontas, ó Deus, para o serviço do Senhor. Nós assim pedimos, Deus, que o Senhor também, nessa noite, edifique não só a elas, mas também a nós, que vamos buscar, ó Deus, o alimento na Tua palavra. Todos somos pequeninos na Tua presença, todos somos dependentes para sempre, ó Deus, do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e precisamos crescer em fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a Tua palavra, que hoje o Senhor mesmo nos ensine, ó Deus, pelo Teu Espírito e pelas Escrituras. É o que nós pedimos, desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você abriu sua Bíblia, em Mateus capítulo 25. Nós vamos meditar nessa noite a partir do verso 14. Irmãos,
Esse ano foi um ano bem atípico, né? Um ano diferente. Eu, pelo menos, não lembro de ter vivido um ano assim. Um ano que parece que começou quase no fim. Não sei se você teve essa impressão. Geralmente o brasileiro ele tem aquele período ali entre o Ano Novo e, aliás, o Natal e o Carnaval, como um período de férias prolongado. Quem já ouviu aqui a expressão de que o Brasil só funciona depois do Carnaval, não é verdade? Esse ano se estendeu. Carnaval afora e, devido à situação atípica que vivemos, o ano começou quase no fim. E todo final de ano tem uma coisa interessantíssima. É o tempo dos projetos. Eu tenho certeza que você já está pensando em muita coisa que você gostaria de fazer em 2021, que você ia fazer em 2022, mas devido que eram talvez planos de 2019 ou 2018, ou quem sabe até de 2010, mas que você tinha, mas veio a pandemia, então não deu. Nós vamos falar daqui a pouquinho dessa agenda, mas eu quero ler a parábola narrada aqui, a partir do versículo 14. Sobre essa parábola, já preguei aqui na igreja, acredito que uma ou duas vezes, mas hoje eu queria trazer uma outra perspectiva, já que temos falado aqui da jornada, da nossa caminhada como discípulos. O que é que nós precisamos estar atentos? Nós vimos várias questões que surgem na vida do discípulo, e agora nós vamos ver algumas preocupações que você precisa ter, algumas coisas que você precisa estabelecer na sua vida. Nós vamos começar por essa parábola, a parábola que Jesus contou, também denominada parábola dos talentos. Versículo 14 diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, os seus servos, e lhes um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, se sabias que eu sou assim, ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós já oramos pedindo a Deus para falar o nosso coração, e Ele há de nos edificar nessa noite.
Então, quais são os planos que você já começou aí para 2021? Quer ver planos aqui, ó? Você vai se identificar. 2021, eu vou emagrecer. 2021, eu vou aprender uma outra língua. Tomara que não seja estranho, né? Mas tem gente que fala, vou aprender inglês, espanhol, mandarim agora está em baixa, mas tem gente que se arrisca. Ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Talvez não leia nem um capítulo esse ano, mas ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Ano que vem eu não vou faltar nenhum trabalho da igreja. Projetos assim, não é? Nós somos pessoas que naturalmente estabelecem uma agenda. Quando você encontra uma pessoa que não pensa em nada, não planeja em nada, não planeja nada, você está diante daquela pessoa que a Bíblia descreve como sendo preguiçoso. E não sei quantos já observaram, no livro de Provérbios não tem uma bênção sequer para o preguiçoso. Lá, não tem lá, olha, você que é preguiçoso, Deus mesmo assim te abençoa. Não, não tem uma bênção sequer para o preguiçoso. Agora, naturalmente, o homem, por mais devagar que ele seja, ele faz algum plano de ir, de agir, de mudar alguma coisa. É natural que isso aconteça. O grande problema é que nós somos iludidos como cristãos. Não tem problema nenhum você fazer projetos. Aliás, você deve fazer projetos, você deve fazer planos. Nós lemos aqui um texto lá em Jeremias, você lembra o que diz? Lá diz assim, ó, põe marcos é limites, o marco, né, em um terreno, é o limite ali, do território. Lá diz, finca postes altos, que serviam como guia. Finca postes que te guiem. Presta atenção no seu caminho, por onde você passa. E se preciso for, regressa, ó Virgem de Israel. Regressa para o lugar, para o seu caminho, de onde você saiu. Regressa às suas cidades. Eu li esse texto de propósito para mostrar para os irmãos que o projeto humano, ele tem o seu lugar. No entanto, você não deve jamais trocar uma agenda mensurável, que é essa que o ser humano faz. Esse ano eu vou perder, e geralmente é assim, ninguém faz projetos pequenos. Você não vê ninguém dizendo assim, ano que vem eu vou perder meio quilo, o que é perfeitamente possível. Você ficar um dia sem comer, você perde. A pessoa já vai logo para o exagero, ano que vem eu vou perder 50 quilos, 25 quilos. Como eu falei, não faz um projeto esse ano que vem, eu vou ler pelo menos o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos só. A pessoa fala assim, não, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda 2 vezes. Faz projetos mensuráveis, e são projetos que muitas vezes o ser humano coloca um passo muito maior do que ele pode dar, do que ele será capaz de dar, e aí ele fica frustrado, porque a gente tem que ter essa sensação de que está realizando alguma coisa, mas como a gente geralmente pensa grande e não realiza a agenda que nós mesmos estabelecemos, nós vamos ficando frustrados. Eu quero dizer para você não eliminar a sua agenda, mas você recalcular a rota da sua vida, os projetos, nessa agenda mensurável. Mas eu queria chamar você para seguir o plano de Deus para a sua vida, para uma agenda imensurável, uma agenda que não pode ser quantificada, uma agenda que não importa qual seja o ano, se é 2010, se é 2020, se é 2120, não importa. Essa agenda, ela sempre vai ter os mesmos propósitos. Eu queria chamar você para viver aquilo que a Bíblia chama da vontade boa e agradável de Deus para a sua vida. Para você estabelecer na sua vida uma agenda imensurável. Quer ver? Nunca vi ninguém fazendo projetos assim. Senhor, no próximo ano, eu quero, Senhor, perdoar a
todos que eu precisar perdoar, pedir perdão a todos que eu precisar pedir perdão, porque eu quero viver exatamente o que a tua palavra diz, que eu preciso perdoar como Deus me perdoa, eu preciso ser misericordioso como o Senhor é comigo, e eu quero caminhar assim com leveza, não quero carregar nenhuma mágoa, nenhuma amargura no meu coração. Você não vê gente estabelecendo projetos assim. Senhor, no próximo ano eu quero amar o meu próximo com todas as minhas forças, e eu quero, Senhor, fazer isso de todas as formas possíveis, com a minha atenção, com a minha oração, com os bens que eu possuo. E isso tudo, irmãos, faz parte da agenda de Deus para a sua vida, do propósito maior de Deus para a sua vida, e é Ele que deve guiar você. Nessa parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos, nós nos encontramos mais uma vez com a maneira uma palavra difícil de falar. O ser humano tem, vou usar outra expressão, o ser humano tem a mania de minimizar as coisas, agenda minimalista, minimizar as coisas. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu alguma pregação dizendo que os talentos que Deus entregou, que consta nessa parábola, né? Vamos lembrar aqui a história. É um homem que ia sair de viagem, então ele pega uma quantidade, o talento era uma quantidade de valor monetário naquela época, não era coisa pouca, era algo que poderia ser trabalhado, era um dinheiro que dava para ser investido, e assim poderia ser multiplicado, era um bem. E o Senhor então chama os empregados e dá ali os talentos. Para um dá 5, para outro dá 2 e para outro dá 1. E diz: olha aqui, ó, esse talento é para vocês. Eles sabiam claramente qual que era a intenção do Senhor. E aí diz a história que o que ganhou 5 sai imediatamente a trabalhar aquele talento e ganha quanto? Outros 5. Depois o que ganhou 2 ganha outros 2. Mas o que havia ganhado 1 enterra e fica ali aguardando. Certo dia volta ao Senhor e chega a hora do acerto. Então o que ganhou 5 chega para ele e diz: Senhor, o Senhor me deste 5 talentos, com esses 5 talentos eu ganhei outros 5. O que o Senhor diz para ele? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Feliz. Depois chega o que ganhou, que tinha só 2 e ganhou outros 2. A mesma proporção da multiplicação. Ele não fez mais do que o outro, fez a mesma coisa. O outro não tinha 5 e ganhou 5. Ele tinha com que trabalhar, tinha mais com o que trabalhar, ganhou na mesma proporção. O que tinha 2, multiplicou e ganhou outros 2. E disse para o Senhor a mesma coisa: Senhor, é teu, o Senhor me deu, está aqui, eu estou te devolvendo mais. Fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha que Senhor bom, confiou eles pouco e diz agora para eles: olha, agora, já que vocês trabalharam, é tempo de vocês gozarem de tudo que eu tenho. Entra no gozo do teu Senhor, aproveita tudo que eu fiz. É um Senhor bom, não é? É um bom patrão. Aí chega o que tinha 1 talento só e diz assim: Senhor, olha qual que é a perspectiva daquele, a visão que aquele homem tinha a respeito. Ele diz: Senhor, sabendo que o Senhor é rígido, olha a descrição aí, no versículo aqui de número, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste. Poxa vida, olha a visão desse homem a respeito do seu Senhor. Você já pensou? Uma pessoa
tem um meeiro, vamos imaginar aqui a situação que é muito comum para o... Imagina que um indivíduo tenha um meeiro na sua terra e sabe que ali não tem nada plantado. E fala para o meeiro, olha, pode morar aqui e trabalhar para mim. No outro dia, ele chega lá e bate na porta do meeiro e fala assim, eu vim buscar as minhas... O meeiro fala, mas eu nem comecei a plantar ainda. Esse é o tipo de senhor que o personagem da história está dizendo que ele era. Ele diz, olha, o senhor colhe aonde o senhor não plantou. Ou seja, o senhor é um folgado. O senhor ajunta onde o senhor não espalhou. O senhor é um homem severo. Com medo, versículo 25, receoso, escondi na terra que tens o que é teu. Aí o Senhor responde para ele assim, olha, se você achava isso tudo de mim mesmo, por que você não fez o mínimo? Por que você não pegou o que eu te dei e deu para outro? Ele diz, por que você não deu aos banqueiros para que eles trabalhassem e eu receberia pelo menos os juros? Aí, irmãos, essa parábola tem sido um objeto de interpretação maldosa, porque aí coloca o Deus que nós servimos como um Deus que gosta de números, que gosta de quantidade, e a própria parábola mostra que não é isso, porque ele amou o que multiplicou os 5, amou também o que multiplicou os 2, e se esse que tivesse ganhado 1, tivesse multiplicado, ainda que fosse um pouquinho, ele amaria. Aí, quero voltar ao que eu falei, a gente tem uma mania de minimizar as coisas. Tem muita gente que ouve essa parábola e diz que aqui o texto está falando de talentos, por exemplo, como habilidades. Você aí que sabe tocar um instrumento e não toca. Você aí que sabe cantar e não canta. Você aí, a maioria já ouviu alguma coisa assim. Como se, imagine então que eu sou um bom instrumentista. Eu tenho esse talento, essa habilidade, esse dom. Então quer dizer que se eu for lá e tocar da melhor maneira possível, a minha vida com Deus está resolvida? Vocês precisam, irmãos, ampliar a visão. Jesus não está falando de uma área da sua vida. Jesus está falando da sua vida por completo. É para você usar os seus talentos, sim, os seus dons, sim, a sua inteligência, sim, as suas habilidades, sim. Mas aqui, o que Deus retrata, o que Jesus retrata nessa parábola, é um projeto para a sua vida. O talento aqui, ele não significa uma coisa específica, um detalhezinho da sua vida. Os talentos nessa parábola representam aquilo que todo mundo tem. Porque você há de ouvir comigo que nem todo mundo tem um talento para que possa ser assim manifesto. Uns conseguem falar bem, outros conseguem tocar bem, outros conseguem cantar bem, mas nem todos são assim, né? Tem gente que não fala. Um surdo e mudo, por exemplo, estaria fora disso? Ah não, pastor, aí ele pode usar o talento dele de Libras, mas quantos poderiam ter essa oportunidade? Aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o que esse talento representa é uma coisa que todos nós temos, todo que crê tem. Até aquela pessoa que conta com a mais grave das limitações, ela ainda assim tem. Esse talento representa a oportunidade. Oportunidade. O que o talento representa? Oportunidade de agradar ao seu Senhor. Esse que é o talento. Deus quer que você viva a vontade dEle. E você precisa pegar a vontade de Deus e colocar em prática. Aí você encontra um monte de gente dizendo assim: pastor, eu estou buscando qual é a vontade de Deus para mim. Se Deus me mostrar qual é a vontade dEle para mim, eu estou pronto para obedecer. Só que aí a pessoa fica esperando assim uma revelação que ela vai
abrir a Bíblia e vai estar lá o nome dela, ou que um anjo vai descer e vai falar, não é? Que vai ser uma coisa assim, bem sobrenatural, bem clara. Enquanto isso, a sua vida está passando, e você está mais parecido com o último personagem da história do que com os dois primeiros. Porque você tem oportunidade todo dia de multiplicar as oportunidades que te dá, de transformar essa oportunidade em algo que dá lucro. E lucro na concepção de Deus, o lucro, ele não tem a ver com o valor monetário. O nosso Deus aqui da parábola não é um Deus agiota, um Deus que quer receber muito em termos numéricos. O Deus das Escrituras que nós cremos é um Deus que quer que a gente seja abundante em quê? Em quê? Em amor. Tanto que as Escrituras nos dizem o seguinte, que nós temos uma dívida eterna para o próximo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. E a nossa dívida é eterna, porque Cristo pagou na cruz, e agora Ele diz, olha, assim como eu amei você, sem limite, amem o seu próximo. E quando você pega a oportunidade, então, que Deus te dá, e você ama o seu próximo, você multiplica, você demonstra o amor, você multiplica as oportunidades, porque Deus faz assim com a gente. Quando você tem, por exemplo, um adolescente, hoje em dia está difícil, mas imagina que você tem um adolescente motivado, e você vê ali que o adolescente está motivado nos estudos. O pai tem maior prazer nisso, não tem? O que ele quer fazer com o filho? Incentivar o filho. Compra bons materiais, paga bons professores, investe na vida do filho, para que o filho possa crescer. Agora, quando é o contrário, você tem um adolescente que está desmotivado, aí o pai compra um bom material, o filho não está nem aí. O pai tem prazer em continuar investindo nesse filho? Claro que não. Ele pensa, poxa, eu estou fazendo papel de bobo. E aí, olha como é essa questão. Deus, o que nós fazemos com ela? Muitas vezes nada, sabe por quê? Porque ao invés de nós adotarmos a imensurável, aquela em que Ele propõe para nós vivermos na demonstração clara o tempo todo, uma demonstração perene de amor a Ele na vida do nosso próximo, nós trocamos essa agenda pelas nossas. Nós não temos tempo para atender a Deus, porque afinal de contas, atender a Deus é muito difícil, Ele é muito severo. Aí nós atendemos a nossa e preocupamos com as nossas. Como eu disse, irmão, não tem nada a ver você planejar, você projetar. É bom, é saudável. Quando você lê as Escrituras, você vê todos os homens da Bíblia planejando, projetando. Nossa igreja mesmo está aí vivendo um projeto que nós construímos juntos. O próprio Jesus viveu isso. É maravilhoso quando você vê o planejamento que Jesus tinha. Como ele começou o seu ministério, e ele foi, você lê as Escrituras, você vê que Jesus, ele não chega direto e vai para Jerusalém, não, ele vai pregando o Evangelho, ali nas regiões circunvizinhas, e ele vai sendo conhecido entre as multidões, e ele tinha plano. Ora ele enviava 12, quando ele viu que a necessidade aumentou, ele enviou 70, quando ele percebia que precisava orar, ele acordava de madrugada, porque o dia seria intenso, e ele mesmo declara isso para o próprio Deus, dizendo que a obra estava consumada, que ele já havia cumprido tudo que ele havia de cumprir. O próprio Jesus tratava com essas coisas. A Bíblia nos orienta, como nós vemos lá em Jeremias, dizendo para a gente ter marcos, estabelecer guias, guiar a nossa vida, mas a nossa vida deve ser guiada por quem? Por essa agenda maior. De maneira que nenhuma das minhas decisões, em meu planejamento humano, deve estar em conflito com aquela agenda maior,
proposta por Deus. Se estiver em conflito, esse ponto tem que cair. Agora, os planos humanos são interessantes, né? Nós fizemos aqui, por exemplo, uma agenda para os 100 anos da igreja. Nós gastamos aí, acho que mais de um ano para aprovar a agenda. Mas foi só eu falar para a igreja e ver a pandemia. A agenda foi mudada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é Ele que, a agenda dele é que tem que prevalecer sobre a nossa. Os planos humanos, eles mudam. Nós consertamos a rota. Tem coisas que nós vamos mudando ao longo dos anos. Você vai se sentindo cansado, você vai vendo que você precisa ser mais objetivo, porque o seu ritmo já não é mais o mesmo. Mas nunca, meu querido irmão, independente da sua idade, da sua força física, da sua capacidade, qual seja o seu talento, né, sua capacidade intelectual, suas outras habilidades, o que tem que nortear a sua vida é o chamado de Deus para algo muito maior, para algo imensurável. O apóstolo Paulo, ele fala sobre conquistar aquilo para o qual também foi conquistado. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida. O que é conquistar? O que o apóstolo Paulo está dizendo isso? É, de fato, irmãos, tentar viver como Deus requer, como Deus quer. E o Deus que nós servimos e cremos é um Deus que se denomina como sendo amor, e a gente precisa perseguir esse ideal. Eu preciso saber para onde a minha vida está indo e o que eu tenho feito dela. E eu queria perguntar para os irmãos, o que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado todos os dias? O que você tem feito? Se você tem aproveitado as oportunidades, uma oração que eu faço a Deus sempre é: Senhor, me ajuda a enxergar as oportunidades. Vi a oportunidade, me ajude agora a fazer alguma coisa. Eu faço alguma coisa diante daquela oportunidade, pode ter certeza, meu querido irmão, você está agradando a Deus. E não importa qual seja, presta atenção, não importa qual seja o seu desempenho, porque às vezes você tem uma oportunidade de ajudar o próximo, mas você está ajudando o próximo. O próximo, perguntando para os irmãos, o próximo é humano, é pecador. Nem sempre você vai ter o retorno que você espera. Às vezes você vai plantar amor e vai receber o quê? Ingratidão. Você vai tentar plantar justiça e vai receber injustiça. Você não vai ouvir nunca Deus dizendo assim para você: olha, cadê o resultado? Você não produziu o resultado esperado. Não. Sempre que você tentou fazer o bem, você vai sempre ouvir da boca de Deus o seguinte: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, nessa oportunidadezinha que apareceu, sobre o muito te colocarei. E à medida que você vai se dedicando em servir ao Senhor, queridos irmãos, mais Deus vai te dando oportunidade para que você sirva, mais Deus vai te dando oportunidade, mais Deus vai usando você, porque esse é o objetivo. Cristo diz que nós somos como a luz, e é para que a nossa luz brilhe diante dos homens, as nossas boas obras brilhem diante dos homens, não para a nossa glória, mas para que eles glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Maravilha. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o chamado para nós. Então, quanto mais servimos, mais acontece. Agora, e quando você tem a oportunidade e finge que não é com você? Vamos pensar aqui naquilo que eu falei, né? Quantos crentes que vivem aí dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Estou esperando um fenômeno. Se fosse desse jeito aí, a parábola que Jesus contou do bom samaritano seria mais ou menos assim, né? E lá veio um bom samaritano, então ele parou e orou e disse: Senhor, eu quero ter um sinal, eu ajudo ou não ajudo esse indivíduo que está aqui caído no caminho? Ou imagina ele falando lá: Senhor, deixa eu ver se isso encaixa nas minhas bases doutrinárias, para ver se eu posso ajudar ou não esse indivíduo. Não, ele foi lá e fez com que ele, da maneira que ele podia, e fez com todo o coração. Isso
é agradável ao Senhor, e é assim que a gente precisa fazer. A gente precisa, irmãos, parecer com esses homens que aproveitam a oportunidade, porque se nós não aproveitarmos, como cristãos na nossa jornada, nós estamos como esse último aqui que disse para o Senhor: Senhor, sabendo que o Senhor é extremamente difícil. E eu pergunto: Deus é assim? Deus tem te tratado dessa forma que é descrita aqui o texto? Deus é um Deus que exige de você o que Ele não pode exigir? Ou é ao contrário, Ele é extremamente misericordioso, gracioso e paciente? Não é o segundo caso? Então, já que Deus é assim com você, gracioso, paciente, misericordioso, por que você não tem utilizado das oportunidades que Ele tem te dado? E o que é feito das oportunidades que passam diante de você e você não faz? Pode ter certeza. Sabe aquele que está aproveitando todas as oportunidades? Aquela que você não atendeu vai chegar até ele. É o que diz o texto. Aqui o texto diz, olha, que o Senhor diz: porque o indivíduo não teve a capacidade de procurar alguém e falar assim: aqui tem uma situação ali, eu não sou capaz de resolver. Muitos problemas são resolvidos assim, e é bênção, é sabedoria. Olha, eu estou diante de uma situação, meu querido irmão, que eu não sei resolver, você pode me ajudar? 2 irmãos talvez vão ajudar melhor do que um só, mas nem isso ele fez, né? Nem isso ele procurou. Então o texto diz o seguinte, que o Senhor diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Poxa, mas o homem já tinha 10 para trabalhar, mais trabalho para ele? A gente tem uma impressão assim, né, na nossa concepção do que é trabalho. Infelizmente aqui no país, a impressão de que trabalho é pena, que trabalho é castigo. Na concepção bíblica, trabalho é bênção de Deus, é projeto de Deus para o homem antes do pecado, tá? É claro que hoje ele é muito mais penoso. Junto com o fruto nasce a grama, nasce os espinhos. Nos nossos trabalhos nós temos que lidar com a falibilidade humana. Então você convive com gente que é pecador, com gente que é imperfeito, o negócio fica mais difícil. No entanto, meu irmão, o trabalho ele não deixou de ser bênção de Deus. Mas a gente tem aquela concepção assim, né, que o trabalho é castigo. Então quando a gente lê esse texto aqui, fala: nossa, mas o homem já tinha 10, ele vai ganhar mais um. Aí, e por que isso acontece? Porque quem está aproveitando as oportunidades, com certeza não vai deixar nenhuma. É alguém que anda nessa vereda chamada vida e lembra quais são os marcos. Tem marcos bem estabelecidos. Olha, o meu marco demonstrado no meu amor ao próximo. Quais são os postes que me guiam? Como diz lá em Jeremias, capítulo 31. Não, os postes que me guiam aqui, olha, é a verdade, é a justiça, é a misericórdia, é o perdão. Eu vou trilhar, sair dela, tem uma palavra para mim: regressa, ó Israel, regressa às suas cidades. Se eu sair fora, porque a gente sai, a gente é falho. Senhor, me perdoa, aqui eu não fui um bom multiplicador de oportunidades, deixa eu voltar para a minha vereda. Eu quero ser guiado por isso aqui, dessa forma, desse jeito. E aí, queridos irmãos, quando assim nós fazemos, nós somos de fato abençoados por Deus. Os marcos, a agenda de Deus, como eu falei, esses marcos, eles são irremovíveis. Os outros, você vai colocando, vai pautando a sua vida diante dali. Não tem nenhum problema. 2020, em nome de Jesus, continue com o seu projeto. Vou emagrecer. 2020, eu vou ler a Bíblia, eu vou participar do trabalho da igreja. Nós vamos precisar de você, porque é os 100 anos da igreja. Em nome de Jesus, nós ano que nós já vivemos aqui, para a glória do Senhor. Mas eu queria que você caminhasse na perspectiva que a agenda de Deus é muito maior.
Ó, por mais que você esteja preocupado com peso, eu quero te dar uma notícia. Um dia você vai perder toda a gordura corporal. Um dia não vai dar mais para você ler as escrituras, né? Essa semana eu visitei a dona Mercedes, ela já está com quase 100 anos. Ela falou: pastor, eu estou triste que eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Agora que ela começou, a visão começou a lhe falhar, né? Uma irmã abençoada. Ela não leu, mas ela decorou, sabe vários salmos de cor. Mas um dia você não vai conseguir. Objetos humanos, eles vão parar por aí. Mas você deve caminhar na perspectiva que o dia de amanhã é sempre o melhor do que o de ontem. Eu lembro com muita saudade da minha infância. Quem tem saudade da infância aí? Mas quem gostaria de voltar a ser criança? Eu não. Porque eu tenho certeza absoluta que os meus melhores dias estão por vir. Eu tenho certeza absoluta que a glória que há de ser revelada para nós não pode ser comparada com esse tempo presente que nós vivemos. É sempre para frente que caminhamos. É para a glória que estamos andando. É nesse alvo que nós precisamos pensar. Nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos, forasteiros aqui. Mas estamos caminhando para algo muito maior. E é por isso que a sua agenda tem que estar alinhada com a agenda de Deus. Que as coisinhas humanas, elas passam. Mas as promessas de Deus para mim e para você, elas são incomparáveis. São essas promessas para nós. Coincidentemente, o cântico cantou uma canção, e eu queria pedir para que eles repetissem nesse momento. Essa canção, e eu queria que você meditasse a letra dela. A gente vai adorar o Senhor e vai cantar aqui do Senhor para nós. Eu queria que você cantasse de todo o seu coração. Depois desse momento nós vamos estar orando, orar com você. Eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua vida. Eu queria que você de fato falasse: Senhor, eu faço tantos planos anuais, semestrais, bimestrais, semanais, diários, mas eu quero que todos eles estejam debaixo dessa agenda maior que o Senhor tem para nós, porque esse é o desejo do Senhor para cada cristão. Depois de nós cantarmos, nós vamos orar, eu vou estar ministrando a bênção e nós vamos terminar com amém tríplice. Ficar de pé? Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Senhor, nós estamos diante do Senhor, Pai, para apresentar os nossos projetos, Senhor. São tão falhos, são tão pequenos, Senhor. Nós precisamos de um projeto maior, um projeto que não pode ser quantificado, não pode ser mensurado. Os que nós temos são mensurados e são extremamente passageiros, são frágeis, qualquer coisa os modifica. E nós muitas vezes gastamos a nossa vida correndo atrás de pequenas coisas e não nos importamos com o que é maior. Essa parábola dos talentos vem nos ensinar que nós, na condução da nossa vida, nós não devemos deixar de aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá de servi-lo. Essa parábola, exatamente, este intervalo, onde o Senhor entregou essa missão à igreja em te servir, e o retorno glorioso do Senhor. E naquele dia, Senhor, o Senhor não vai cobrar ninguém, nenhum de nós, a quantidade, números, não vai cobrar quantas pessoas nós trouxemos para a igreja, quantas pessoas batizamos, mas o Senhor vai questionar sobre a oportunidade que o Senhor nos deu de termos um encontro com o Senhor mesmo, porque o Senhor está no próximo, e quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos fazendo ao próprio Cristo. Quantas vezes nós deixamos a oportunidade, não a multiplicamos, não a transformamos em louvor, em glória, em exaltação ao nome do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, que todos aqui presentes, em tempo, ó Deus, hábil, possam, ó Deus, ajustar todos os planos pessoais a esse plano maior do Senhor, que é o desejo de viver o Evangelho, aquele ato contínuo que Jesus chamou a igreja para praticar. Jesus disse que indo, essa é a tradução perfeita, indo, enquanto vamos, nós devemos anunciar o Evangelho, e isso é com a nossa vida, isso é, ó Deus, com a nossa maneira de viver. Ó Deus, excede as palavras, é muito mais, ó Deus, a prática, é muito mais a nossa maneira de viver, ó Deus, através das nossas ações, para que as pessoas nos vejam, ó Deus, vejam em nós Cristo, a esperança da glória, e possam também glorificar o nome do Pai Celeste. E que ninguém aqui, Deus, fique apegado aos projetos humanos que são pequenos e falíveis, porque todos eles um dia cessarão, mas que todos aqui possam caminhar na perspectiva que, vivendo o propósito maior do Senhor, nós estamos sempre rumando ao alvo incomparável. Nós temos da parte do Senhor essa promessa de que, ó Deus, que a glória que há de ser revelada em nós é muito maior, não pode ser comparada, Deus, com o nosso sofrimento experimentado aqui enquanto te servimos, ó Deus. Que cada um aqui possa caminhar com essa perspectiva, e não de outra forma, Senhor, porque esta parábola diz que aquele que, tendo a oportunidade, se negou a esse encontro com o Senhor, através do servir ao próximo, esse é como alguém que perde a oportunidade e é lançado em um inferno existencial. Ele é lançado fora e ali diz a descrição que é como se tivesse choro e ranger de dentes. É o que a tua palavra diz, a tua palavra diz isso. Cristo confirma ao dizer que aquele que se ira contra o seu irmão sem motivo e insiste em carregar isso consigo, está se tornando réu do fogo do inferno. Vai viver, ao invés de experimentar o reino de Deus aqui, vai viver simplesmente pelo seu orgulho e pela sua teimosia de enxergar o Senhor e a vontade do Senhor de uma maneira distorcida.
vai experimentar, ao invés da paz que excede todo entendimento, uma perturbação infernal na alma. Não é o que o Senhor quer para nós. E eu sei que cada um aqui quer ouvir da boca do Senhor o seguinte: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, tudo que é meu é seu. Sobre o muito te colocarei, tudo que é meu é seu. Que todos nós possamos ouvir isso um dia, Senhor. Ainda é tempo de ajustarmos a nossa agenda, de restabelecermos os marcos, de fincarmos os postes para o nosso guia e de corrigirmos as nossas veredas. Nós pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amados, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.